Olá pessoal, essa é a segunda parte do nosso tutorial convertendo os nossos tutoriais que rodavam em 32 bits do Excel para rodar no Excel de 64 bits. Na nossa primeira conversão, nós convertemos a criação da janela do Windows, esta janelinha. E agora nós vamos aproveitar o código que nós geramos para facilitar a vida para o próximo código. Então vamos exportar este código que nós acabamos de alterar. Eu vou salvar ele na minha área de trabalho mesmo, sem problema. E eu vou fechar o arquivo. Eu estou com o tutorial 02, Windows OpenGL. Neste tutorial, Alt F8, ele introduz o OpenGL e a gente cria o cubinho, ok? Então, vou salvá-lo. Na minha pastinha x64, com o nome Windows. Só que aqui eu vou alterar para x64. Com isso, se eu fizer alguma alteração e der algo errado, já não é no original. Vamos teclar Alt F11, vamos no nosso módulo Windows, que ainda reflete a situação anterior, para rodar em 32 bits. Vamos excluir e vamos importar o nosso módulo Windows alterado. Ok. Para incluir o OpenGL, a gente já está com a chamada para o OpenGL aqui. Então já está praticamente quase tudo pronto, com algumas alterações que nós vamos efetuar. A primeira delas é que nós vamos precisar vir aqui no nosso main loop aqui, né? E vamos habilitar essas três chamadas aqui, que é o Draw Scene, para desenhar o cubo, o Finish e o Swap Buffers. Além disso, aqui quando houver o evento de criação do formulário, ele vai executar essas outras informações. Então, primeiro ele vai chamar o Create GL Contests. E Create GL Contests vai estar recebendo informações. Essas variáveis vão ser alteradas para longptr. Ok? E longptr. Essa longptr. Ok? A gente tem o pixel format, que está declarado como longo. Vamos ver, ele usa a função choose_pixel_format. Vamos ir na definição dela. Então aqui é para VBA7 e ela retorna o longo. Então, sem problemas para nós. Opa. Definition. Depois setPixelFormat não tem problema, não vai, ele já vai estar sendo testado direto. O HRC nós já declaramos como um longptr, porque ele usa o WGL Create Contest, cuja definição retorna um longptr. O que mais nós temos? Nós temos um Release Contest. No Release Contest aqui, essas variáveis elas não são mais longas, elas são longptr. E aqui longptr e longptr.
Acho que aqui está ok. No nosso módulo window, ainda dentro da chamada do VBA7, a gente também vai dar um resize, então vamos liberar o resize e o release. Neste caso aqui é quando a pessoa já estava rodando no Office de 32. O que vai acontecer? Como eu mudei para long PTR, pode ser que este código continue rodando na máquina de quem tem 32 bits. Por exemplo, se rodar na minha máquina, que é de 32 bits, vai rodar na máquina de quem fez o código anteriormente. A gente só atualizou para a versão mais nova. Só que se você tem uma versão de Office, acho que 2010 ou 2007 para trás, ele tem que ser o long novamente. Eu entendo que quem está fazendo agora essa alteração é porque tem um Office de 64 bits e quer rodar na máquina um Office de 64 bits, ok? E aí consegue acompanhar os tutoriais. A gente tem também duas funções aqui que precisam ser trabalhadas. Então vamos lá. If VBA7 then else and if. Então, vamos copiá-las, colocá-las aqui caso não seja VBA7 e vamos obtê-las do nosso arquivo de suporte disponível lá no GitHub. Ctrl Find, Ctrl V e Get DC. Ela retorna um long PTR. Vamos colocá-la aqui e vamos também obter a release DC. Ela recebe um PTR save, mas retorna um long. Ok. Fizemos essa alteração aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Aqui na nossa declaração de variáveis públicas, a gente também vai fazer a mesma diretiva. If VBA7 then else and if. Se for VBA anterior ao VBA7, é long. Caso contrário, as long PTR. Debug, compile, save e vamos teclar F8. Opa, F5 direto. E temos o nosso cubo rodando. Na minha máquina, como é 32 bits, ele não está executando na velocidade do de 64. Potencialmente, quando eu rodar numa máquina de 64 bits, ele vai rodar bem mais rápido, né? Então aqui é legal a gente já entrar com a nossa classe de timer e multiplicar o nosso, aqui no nosso cubo, a gente põe aqui que o rotate x é rotate x mais 0.1 e aqui a gente colocaria vezes delta time, ok? Então para esse tutorial já alteramos mais um código. Espero que vocês estejam gostando, espero que esteja funcionando também na máquina de vocês. Qualquer novidade é só colocar no comentário e até a próxima.